A história de uma população, de um povo, pode ser lida através dos seus monumentos. E quando eu falo monumentos, não são só as catedrais e os palácios. Monumento pode ser arquitetura que, com o tempo, adquiriu um grande significado, justamente não por ser excepcional, mas por ser característico daquela população, daquela cultura. Então, é muito importante que a cidade não tenha aparência de que foi construída no ano passado. Então, São Paulo tem uma história de estruturação que é, ao mesmo tempo, estruturação urbana, arquitetônica e urbanística, e uma história de funções que chegam depois ao plano da industrialização, que deram à cidade o mote básico dela, o maior centro industrial da América do Sul, lá por volta dos meados do século XX. E hoje está havendo desindustrialização, a cidade desceu há alguns decênios para as planícies, os rios foram retilinizados, as planícies foram contidas, um pouco alteadas por temporamentos, mas não o suficiente para que o extravasamento das águas não se fizesse durante as grandes chuvas do fim do ano, de janeiro e de fevereiro e princípios de março. Numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que perdeu a sua identidade geográfica natural, marcante, até pelo tipo de topografia, de ocupação intensiva que ela teve, né? Se abre um repertório imenso de oportunidades para intervenção no espaço, criando uma nova geografia, que seria uma geografia construída, né? É a geografia projetada, né? Em que a gente faria uma releitura do espaço urbano, das vias e do sistema viário, das margens do rio, dos pontos proeminentes, embora ocultos pela densa capa construída, né, de concreto, cimento, asfalto. Eu tenho uma dificuldade em aceitar que foi só a especulação que destruiu o estado de São Paulo. Eu acho que a cidade ela teve um ritmo extremamente acelerado de crescimento, uma cidade que, na virada do século XIX para o século XX, ela teve o seu maior índice de crescimento, provavelmente ali foi um momento crucial, mas se nós pegarmos São Paulo da década de 20, na década de 20 a cidade estava se preparando para ser uma grande cidade. Em 20 a cidade de São Paulo ganhava a dimensão de metrópole praticamente já agregava os primeiros municípios, e na década de 50 se configurou mesmo como uma metrópole, ganhando o seu primeiro distrito industrial, ganhando uma proporção de grande cidade. O que se presenciou foi uma ocupação intensa, quer dizer, um tecido extremamente denso, de uma costura, de um crochê arquitetônico, né? Onde você tem pontos muito díspares e diferentes, né? Onde o zoneamento e o plano diretor da cidade procurou, de certa forma, corrigir essa distorção, mas, na verdade, ele veio mais solidificar essa tendência, né? Hoje, com a cidade com esse tamanho, ainda com o metrô incipiente, o sistema público de transportes muito mal desenvolvido, para uma cidade que tem uma demanda dessa envergadura, né?
também os espaços públicos sofrem com essa falta de planejamento. Transporte público, praças, relação entre cheios e vazios, preservação da paisagem. O que aconteceu na cidade de São Paulo é que os grandes empreendedores, num certo momento, pela imensa demanda e crescimento da cidade, chegaram num ponto crítico de investimento do centro, que os terrenos foram ficando progressivamente mais caros, escassos, e dificuldades de acesso foram se definindo, principalmente para um certo nível de acesso, que é o diretor, é o gerente, é o presidente de empresa, que para chegar no centro começou a ter dificuldades. E essa densidade excessiva de construções levou então o empresário da construção a pensar em soluções alternativas. Foi quando a Paulista começou a ser ocupada intensamente, né? Em sequência, a Berrini e as Marginais. Hoje a cidade de São Paulo passa por uma mudança do seu perfil, ela perde a atividade industrial como atividade principal e ganha pesadamente atividades de serviço. Eu acho que a memória, a preservação da cidade, o embelezamento de determinadas áreas, a reorganização da cidade são elementos fundamentais dessa nova etapa. A cidade que foi industrial, né, majoritariamente industrial, e passar a ser uma cidade prestadora de serviços, a memória não perde nada com isso. Isso é uma mudança de atividades que ela vai ter que agregar, né, a memória industrial na memória nova. Porque a memória ela é um processo hoje, ela não é um processo ontem, né? Então hoje a memória está se construindo.